Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandcast. Eu sou o professor Marcelo Henrique Napimoga, diretor de pós-graduação em pesquisa da Faculdade São Leopoldo Mandic, estou à frente aqui do nosso Mandcast. E este Mandcast é um Mandcast especial com o tema Alumni. Você sabe o que significa Alumni? Alumni são ex-alunos, aquelas pessoas que já passaram por uma instituição de ensino aqui pela São Leopoldo Mandic. E nós vamos começar ao chamar também nossos grandes ex-alunos, que são milhares aí espalhados pelo Brasil, para trazerem aqui um pouco do seu conhecimento que eles também adquiriram aqui na São Leopoldo Mandic. E começando esse quadro dos Mandicasts com alumnis ou egressos de sucesso, aquela pessoa que está lá no topo, eu convidei aqui o grande especialista, Dr. Roger Kirchner. Obrigado, professor. Obrigado pelo convite, agradeço a Mandic, por todo esse passo que está dando em relação à ciência. E eu sou um filho da Mandic praticamente, fiz mestrado e especialização aqui, tudo bem que em diferentes áreas. Sim. E hoje ministro uma outra área, uma área nova na odontologia, que é a ROF. Mas todo esse conhecimento que essas outras áreas e a pesquisa que teve, principalmente no mestrado, levou a uma visão um pouco diferente que a gente tem hoje em dia. Sem dúvida. Olha só, o Roger, ele é graduado em odontologia, especialista em implante, e aqui na São Leopoldo Mandic ele fez especialização em periodontia, mestrado em prótese, depois ele também fez ainda especialização em harmonização orofacial, e é sobre este tema, a harmonização orofacial, que nós vamos falar, especificamente sobre os fios de PDO. Você já ouviu falar de fio de PDO? Polidioxanona. Tive até que pegar minha cola aqui, porque o nome difícil para esse fio, hein? É um nomezinho um pouco complicado, né? Então vamos para o fácil, PDO. Isso, PDO. O PDO ele é mais conhecido como os fios de PDO. Tá bom. Quais são os efeitos do fio de PDO? A gente pode praticamente falar que o fio de PDO ele é um fio que tem via dupla. Ele funciona como bioestimulador e como preenchedor ao mesmo tempo. Então, dependendo do tipo do fio, ele tem essa função. Todo fio vai bioestimular. Só que tem um que vai tracionar e tem um que vai preencher. Todos os fios e toda a técnica de instalação desse fio vai provocar um trauma, que vai provocar uma inflamação, que vai provocar uma ação fibroblástica na região. Ou seja, vai trazer uma parte de rejuvenescimento para essa pessoa. Então, basicamente, a gente pode usar o fio para tracionar, para fazer um lift, e podemos preencher certas regiões, somente regiões de risco, tipo glabela, essas regiões. A gente coloca um fio de PDO para preencher esse espaço, para preencher essa ruga. Então, o uso dele, ele funciona para essas duas áreas. Estimular, preencher e tracionar. Entendi. Basicamente vai ser essa. Essas são as principais indicações. Também tem uso aqui para o ramo da mandíbula? Para pescoço, você consegue tracionar. A gente tem que analisar muito bem o caso, para quem que é indicado. Você não vai pegar um rosto gordo, uma pessoa obesa, vai colocar fio para tracionar, você não vai conseguir. E a pouca quantidade de fios também, o uso assim, vou colocar só 2, 4 fios de tracionamento, você não vai ter resultado nenhum. Tá. Um tracionamento, um lifting razoável com fios, hoje eu uso 20. Nossa. Eu uso 12 na primeira etapa, depois de 3 a 6 meses, uso mais os 8. Isso no rosto inteiro? No rosto inteiro. Tá, 20. Então, a gente faz o tracionamento nessa região, ancora eles, que você tem 2 técnicas de ancoragem, que você pode fazer um nó externo e embutir esse nó, ou você pode fazer eles paralelos. A desvantagem do nó, ele traz um tracionamento maior, ele segura mais, mas fica um calombinho, fica uma bolinha que o paciente fala, poxa, eu sinto isso aqui. Mas a gente sabe que não existe almoço de graça, né? Então, a gente tem que fazer uma coisa ou outra. Então, o paciente tem que se adaptar com isso aí, vai sumir, vai desaparecer com o tempo, mas fazendo uma técnica correta, fica praticamente imperceptível até para o próprio paciente. Tá. É seguro fazer essa técnica? Sim. Tem o uso com cânulas, que é mais seguro, e tem com agulhas, certo? A cânula, ela desvia das artérias e dos nervos, então ela traz uma pseudo-segurança um pouco maior. A agulha, quando ele é agulhado, ele vai rompendo tudo. Tanto que o preço de um fio de PDO agulhado é metade do preço de um canulado. Então, eu aconselho a usar uma técnica mais segura. Paga-se um pouco mais, mas você vai ter uma segurança de uso desse material. Claro. Quando que é indicado o uso desses fios de PDO? Então, ele tem um tempo de uso, ele tem uma vida. Sim, é muito discutido isso hoje, a vida desse produto, né? Tem pesquisas que falam que são 6 meses, tem pesquisas que falam que são 1 ano, tem pesquisas que falam que são 18 meses, tem pesquisas até de 2 anos. Eu acho que varia muito, sendo a espessura do fio e a indicação. Dois trabalhos dos meus alunos de mestrado aqui são exatamente para tirar esse fantasma, esse enigma
do PDO. Ele dura quanto? Ele sofre uma lise? Como é que é esse sistema de solução desse PDO? Então, eu trouxe várias dúvidas da harmonização para o mestrado, exatamente para a gente, além do que, produzir material, mas tirar certas dúvidas do uso dos materiais da ROF. Qual que é a sequência para o uso do fio PDO? Então, chegou um paciente ali que quer fazer um lifting, por exemplo, como que é a sequência para isso? Vamos lá. Vamos pensar numa bola que é a ROF. Tanto o uso de aparelhos, da tecnologia, que eu acho que é muito importante hoje em dia, até o básico, que é uma toxina. Então, o fio de PDO, eu coloco ele no terço final de tratamento. Por quê? Se você vai usar uma radiofrequência que gera calor, se você vai usar um laser de CO2 que gera calor, ou qualquer outro aparelho que gere um calor em demasiado, que esse calor vai produzir colágeno, vai produzir um trauma nessa derme e epiderme, você não coloca o fio antes, porque esse calor vai acelerar a lise desse fio. Passada essa fase, né, da tecnologia, entre aspas, 4 semanas você consegue colocar o fio. Mas só que um pouco antes dessas 4 semanas, você tem que usar a toxina. A toxina é básico para qualquer procedimento de ROF hoje. Por quê? Eu quero levantar, só que eu tenho um platisma enorme fazendo uma força para baixo. O que é platismo? Esse músculo totalmente da base do pescoço. Ou seja, isso aqui tá puxando. Tem 4, 10 âncoras puxando para baixo. E eu quero levantar com 2 âncoras. Se eu não matar, ou seja, se eu não congelar o músculo platisma, a força do platisma vai ser muito maior do que os fios. Então, o uso da toxina, eu aconselho de 10 a 15 dias antes dos fios para congelar, né? Para dar uma travada nesse músculo para a gente conseguir fazer o lift. Aí você faz a toxina aqui. Faço toda toxina na base da mandíbula. Tá. Né? Eu faço de 6 a 8 pontos de cada lado para esse músculo. E até dá um efeito, ajuda no efeito do fio, porque a base da mandíbula ela entra. Relaxa o músculo, você consegue ver a sua base de mandíbula. Aí você consegue, com o efeito lifting, ter um resultado muito melhor. Entendi. Você não tem uma briga. Eu tô com cabo de aço, né? Como é que a gente fazia brincadeira de criança, né? O platisma vai ganhar. Então, se eu não usar a toxina, essa batalha, você vai jogar dinheiro fora. Entendi. E a técnica para instalação, você falou que tem tanto com cânula como com agulha. Elas são seguras, essas técnicas? Sim. O que acontece é... Você fazendo com a cânula, você vai ter uma segurança. Mas tem os fios canulados para a região de olheira, dessa região aqui, nós temos essa bolsinha. O fio parece um fio de cabelo. Ele é muito fino. E a cânula, ele é um gauge 30, ou seja, é muito fino. Então, o que acontece? Na hora de você instalar nessa região, pode ser que você pegue um vaso, pode criar um hematoma. Só que você usando a agulha, o fio agulhado, a chance do hematoma... Com a agulha, de 10 casos que você faz, 8 você tem hematoma. Com a cânula, de 10 casos que você faça, 1, 2 no máximo você pode ter hematoma. Tá. Eu já tive casos assim que dá vontade de largar a ROF, de ficar um hematoma muito enorme. Só que a cânula, ela não fura a pele. Então eu tenho que fazer um pertuito com uma agulha, de um gauge um pouco maior, para conseguir colocar essa cânula. Tanto nessa região, como na região de lift. Outro fio canulado também que existe, chama-se filler. Eles são 16 fios dentro da cânula. E você coloca nessas rugas. Essa região é muito perigosa para você preencher. Então o fio leva, né, preenche essa ruga e solta essa ruga para fora. Só que o que acontece? Como a gente faz esse movimento, se eu não congelar os músculos, eu vou estar jogando dinheiro fora. Porque o músculo, a ação muscular vai levar uma lise desse fio muito mais rápida. Entendi. Então, de fato, esses fios PDO, eles são reabsorvíveis. Mesmo. São reabsorvíveis. A dúvida é qual o tempo que ele é reabsorvível. Exatamente. Tá. Tem os fios não reabsorvíveis, que são os famosos fios russos. Só que é um fio assim, que se a pessoa usa e a pessoa emagrece, parece que comeu uma espinha de peixe e deixou para fora. Fica as marcas. E você vai fazer um procedimento, cirurgia plástica. Se você colocou esse fio russo, o plástico provavelmente não vai querer te operar. Ah, é? Porque ele não consegue remover. Ou seja... Colocou, você não tira mais. E para tirar é complicado. É diferente desse de PDO, que ele vai degradando ao ponto que você precisa refazer mais à frente. Ele pode... Eu já tive casos da fratura desse fio. E ele começa a migrar. Esses dias pegamos uma especialização, migrou. Eu fiz uma cirurgia, tirei daqui do dorso do nariz. Tá. Ele pode migrar. Mas, pelo menos, é um produto que eu sei que... E é outro caso de estudo que a gente vai ter no mestrado, a dissolução desse fio. Então, falam que ácido hialurônico dissolve.
que certas substâncias de corticoide dissolvem. Então, a gente vai experimentar tudo isso in vitro agora para ver o que é verdade. Entendi. Porque você vai na literatura, tem 2 ou 3 artigos só que falam da lise desse fio. Tá. Então, você não tem uma resposta científica para isso aí. Entendi. Quais são os cuidados pós-operatórios que a pessoa que fez o lifting precisa ter? Eu sou uma pessoa muito, como posso falar, cuidadosa. Uhum. Né? Primeiro, uma asepsia boa de pele, porque você pode levar a bactéria lá para dentro. Uhum. Segundo, usei um fio especulado de tracionamento, que é onde a gente vai fazer um pertuito, vou criar uma ferida cirúrgica maior, antibiótico terapia. 5 dias, ASE, ver o que o paciente pode tomar. Uhum. Eu preconizo isso para os alunos. No meu consultório, não faço sem uso de antibiótico. Mas só o fio de tracionamento. Os outros fios lisos, não tem problema. Tá? O de tracionamento pela ferida, que o paciente vai cutucar, o hospedeiro é complicado. Resolver assim, vou malhar amanhã, faço crossfit, vou amanhã fazer. A Maristela colocou em mim os fios. Então, os primeiros 15, 20 dias, eu não conseguia dormir de lado, parecia que tinha um negócio me beliscando. Tá? Então, é respeitar o fio. Respeitar o fio. 15, 20 dias de repouso. Não repouso assim, não vou sair. Tanto que é chamado lifting de fios, é chamado de lift do almoço. A pessoa vai no consultório, faz o almoço e vai trabalhar. Não tem problema nenhum. Sem só problema tomar nenhum. cuidado. Só tomar cuidado. Maquiagem, não passar maquiagem, que a maquiagem é altamente contaminada. Tomar esse cuidado só. Tá. E caso, você disse aí que as intercorrências são muito raras, difíceis de acontecer, mas caso aconteça, como que acontece? Tem solução? Como que é? Tem solução. Eu já acompanhei vários casos de intercorrência de fios e assim, a gente tenta remover, né? Tenta ver a causa. Fizemos um artigo agora que vai ser publicado com uso de laser e antibiótico terapia com aplicação de corticoide e uso de luz. Regredimos o caso totalmente. Então, um caso que vai ser publicado agora esse ano é um resultado. Foi um experimento, assim, uma coisa que eu comecei a juntar os caquinhos e falei, vamos ver se a gente consegue resolver. Foi resolvido. Esse da migração, pensei que era um pedacinho desse tamanho de fio. Não, era um caso, tinha uns 3 centímetros de fio. Então, ele era daqui, ele veio, migrou e saiu aqui. Então, ele migra. Eu já vi migrar para dentro da boca, já vi migrar em lábio. Então, é tentar remover. Se você vê uma pontinha, ele estourou, está migrando, tenta remover, porque você não sabe onde ele vai parar. E esse caso, ele passou por baixo da órbita, né? O paciente demorou para relatar isso aí, e a hora que ele foi no meu consultório, ele já estava no dorso nasal. Só que eu pensei que era uma pontinha, tentei dissolver. Fiz 3 aplicações, a hora que eu vi que o negócio não estava resolvendo, eu parti para o bisturi e acabei removendo ele. Legal, muito obrigado, professor Roger, por essas ótimas explicações aqui. Essa nova área da harmonização orofacial na odontologia existem grandes dúvidas, né? E é muito necessário essa conversa aqui com os especialistas para trazer sempre novas informações. E hoje nós abordamos aqui os fios de PDO, com o nosso, lembrando, egresso de sucesso, então estreando o nosso novo quadro aqui dentro do Mandicast, que são os egressos de sucesso, o Alumni. Obrigadão, parabéns, viu, Roger? Obrigado a você, obrigado pelo convite novamente e estamos aí para qualquer coisa. É isso aí. Então, se você gostou do nosso Mandicast de hoje, deixa um like, não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da São Leopoldo Mandic e também no Spotify. Um abraço!